Primeiro, então, o objetivo seria o quê? Reconhecer a necessidade de estudar esses vetores, identificar a diferença entre grandezas escalares e grandezas vetoriais, reconhecer a equação da circunferência e da esfera, determinar as equações da circunferência e esferas, resolver problemas envolvendo operação de adição, subtração, equipolência de vetores e, além disso, aplicar as condições de paralelismo de dois vetores em situações problema. Então, começando a falar então dos vetores, qual a necessidade de se estudar os vetores? Então, durante o curso de engenharia, você vai desenvolver e necessitará de conhecimentos acerca de grandezas escalares e vetoriais. Então, por isso que é interessante estudar os vetores. Só para a gente entender o que seriam as grandezas escalares. Grandezas escalares, então, são aquelas que, para uma compreensão melhor, bastam apenas informações de um valor numérico. Ok? Então, grandezas escalares são relacionadas a um valor numérico. Ok? Por exemplo, comprimento de alguma coisa, temperatura, tempo, o trabalho de alguma força, a potência de algum equipamento. Então, todas essas elas são exemplos de grandezas escalares. Okay? Então, por exemplo, a temperatura em Uberaba é de 31 graus. A altura da porta da sala de aula é 2,10 metros. A potência de um determinado chuveiro é 4.400 watts. A aula tem a duração de 1 hora e 15 minutos. Então, todas essas grandezas são grandezas escalares. Muito bem. Nessas grandezas citadas, então, o que nós temos? Os exemplos, eles são definidos, então, como grandezas escalares. E o que seriam as grandezas vetoriais? Então, vamos diferenciar essas duas. Por sua vez, as grandezas vetoriais, para que elas fiquem bem definidas, elas requerem, além de um valor numérico, de um módulo que a gente chama, esse valor numérico seria um módulo. E, além desse módulo e da unidade de medida, as informações complementares de direção e sentido. Então, para uma grandeza ser uma grandeza vetorial, ela precisa de um módulo, de um tamanho, de uma unidade de medida, e ainda a gente precisa saber a direção e o sentido dessa grandeza escalar. Por exemplo, dessa grandeza vetorial. Por exemplo, o deslocamento é uma grandeza vetorial, a força é uma grandeza vetorial, a velocidade é uma grandeza vetorial, aceleração, campo elétrico, indução magnética, torque, entre outras coisas, entre outras grandezas, todas essas são grandezas vetoriais, porque elas têm um valor numérico, elas têm uma direção e, além disso, elas têm um sentido. Ok? Então tem que ter essas três coisas: valor numérico, direção e sentido. Vamos ver então um exemplo. Por exemplo, um avião vai deslocar-se 500 km na direção sul-norte e sentido norte-sul. Neste exemplo, as informações de direção e sentido são imprescindíveis para que nós possamos saber o destino do avião. Várias grandezas físicas, como por exemplo, o trabalho de uma força. Essas grandezas elas são obtidas por meio do quê? De operações entre vetores, que é o tema desse nosso roteiro de estudos. Portanto,
devemos de fato dar uma atenção especial ao estudo dos vetores. Ok? Para a gente melhor compreender esses vetores, antes nós devemos aprimorar nossos conhecimentos sobre o plano cartesiano, né, que nós chamamos de R2. Ok? Então o plano cartesiano é o R2, e o espaço, que nós chamamos de R3. Ok? Esse R2 e R3 eles são estudados dentro de uma área da matemática que nós chamamos de geometria analítica. Ok? Então é dentro da geometria analítica que nós vamos estudar os vetores. Mas como nasceu esta geometria analítica?